diz que Jó fez 16 vezes perguntou por quê para Deus. Jó fez 34 queixas. Jó disse: maldito o peito que eu mamei. Jó disse: maldito o dia que eu nasci. Jó disse: maldito o ano que disse: olha, nasceu um homem no mundo. Mas ele nunca blasfemou contra Deus. E também não colocou a culpa no adversário. Humildade ele faz sofá. A ideia é: Deus abençoa o justo e castiga o perverso. E talvez os amigos dele diziam: Jó, Deus está morto, teu Deus está morto, Jó, para você estar nessa situação. E Jó capítulo 19, verso 25, o texto áureo, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Essa palavra Redentor no original é Goel, parente próximo. Era a lei do levirato. Era alguém que via vingar, que ia perpetuar o nome da família. Então quando Jó está dizendo: eu sei que o meu Goel, o meu Redentor vive, ele está dizendo: ó, ele vem aí, ele vai limpar minha barra, ele sabe da minha sinceridade, ele sabe que eu estou sofrendo sem causa, ele vai me chamar para perto dele, eu sei. Deus está nos chamando para mais perto dele. Aleluia. Jó está dizendo: ele vai se levantar em meu favor. Ele vem aí. Ele vai provar minha inocência. Ele é o meu parente resgatador. Aí vai aparecer um outro personagem chamado Eliú. Esse ele vai tirar o porquê e vai colocar o pra quê. Porque todos eles estão dizendo: Jó, por que você está assim? Jó, por que os seus filhos morreram? Jó, por que a tua mulher amaldiçoou? Jó, por que você está pobre? Aí entra um homem chamado Eliú. Ele vai tirar o porquê e vai pôr para quê. Ele vai dizer: Jó, teu sofrimento tem um propósito. Jesus, ele disse: Deus meu e Deus meu, por que me desamparaste? Se Jesus perguntou por quê, agora nós temos que entender que Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, quando ele diz que Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não quis tomar o lugar de Deus, ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de homem, de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, para que todo joelho e se dobre diante dele, que toda língua confesse que é no céu, na terra, debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos que entender que ele, sendo em forma de Deus, ele não quis tomar o lugar de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É chamado de gnosis, 100% homem e 100% Deus. Ele não podia ser o tempo todo 100% Deus. É por isso que, como homem, ele sentiu sede. Mas como Deus, ele disse: ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria da água viva, saltaria para a vida eterna, jamais tornaria a ter sede. Como homem, ele dormiu na polpa do barco. Mas como Deus, ele levantou e disse: cala-te vento e acalma-te mar. E os discípulos disseram: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Como homem, no deserto ele sentiu fome, mas como Deus, ele alimentou 5.000, fora homens, fora crianças e mulheres. Quando ele está na cruz, que ele olha para o Pai, por um momento o Pai vira de costas, porque o meu pecado, o teu pecado caiu sobre ele, o Cordeiro Imaculado, porque aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha, era sua, era nossa, era vossa. Dele nunca foi a cruz, dele sempre foi a honra, a glória,
quando o cálice de Deus transborda. E o cálice de Deus já estava prestes a transbordar com os amigos de Jó. Jó estava sentado no lixo da cidade. Vê o vento, todos vão saindo, só fica Jó. Porque ele sabe que atrás daquele vento, atrás daquela tempestade, atrás desse que você e eu estamos passando, tem algo de Deus para a nossa vida. Atrás desse vento, Deus ia falar com Jó. Deus, ele não vai acusar Jó, porque Jó já está sendo acusado desde o capítulo 3. Ele vai chamar Jó para refletir. E ele faz 70 perguntas retóricas a Jó. Jó, aonde você estava quando eu pus limite no mar para que não invadisse a cidade? Jó, aonde você estava quando eu coloquei as estrelas no céu? E o Salmo 147, verso 3 diz que ele conhece todas as estrelas e as chama pelo nome. Aleluia, glória a Deus. Ele diz: Jó, se você não consegue dominar um Leviatã, se você não consegue entender o que você vê, como você vai entender o que você não vê? Onde você estava quando eu criei o céu, Jó? Jó, capítulo 42, o verso 2, Jó diz: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum dos pensamentos de Deus sobre a minha e a tua vida pode ser impedido. Aleluia! Jó 42:5. Deus mudou o cativeiro de Jó quando esse orava pelos seus amigos. Através da oração, Deus mudou o cativeiro de Jó. Glória a Deus. Nós precisamos sair do comodismo. Nós precisamos nos esforçar. Porque Deus, ele fala de muitas maneiras conosco. Sonho, palavra, louvor, profecia. Mas nós só conseguimos falar com Deus através da oração. No particular, Deus, ele tem muitos atributos: a misericórdia, a mansidão, a benignidade, a bondade, a segunda chance. Mas por último está a justiça de Deus. É quando o cálice de Deus transborda. Aí sai a misericórdia, sai a mansidão, sai a benignidade, sai a bondade, sai a segunda chance. Porque a justiça de Deus vai apresentar conta, vai apresentar nota. Deus mudou a história de Jó. E a maior bênção de Jó não foi ter os seus filhos, não foi ter sua riqueza restituída, foi ter um relacionamento mais profundo com Deus. Foi conhecê-lo de fato e verdade. Porque ele diz: só de ouvir falar eu te conhecia, mas agora te vejo os meus olhos. Agora eu te conheço de andar contigo. Agora eu te conheço de conversar contigo. É como aquele rapaz que nunca viu o mar. Alguém o levou ao mar a primeira vez e disse: olha o mar. E aquele rapaz disse: agora eu conheço o mar. E veio o marujo, que vive no mar. E o marujo disse: eu também conheço o mar. Quem conhece mais? O homem que o viu pela primeira vez ou o marujo que vive no mar? Nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos conhecer Deus, de andar com Ele, de ver o milagre na nossa vida, de ver operar. Nós precisamos ser nós precisamos influenciar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, verso 30, que quem ganha a alma, sábio é.
E o ano passa e nós não ganhamos uma alma para o reino. E a Bíblia diz que quem ganha a alma, sábio é. Você começa falando do tempo e termina falando da volta de Jesus. Então a pergunta é: se fé e perdas podem habitar no mesmo coração? Se fé e lutas podem habitar no mesmo coração? Porque Deus não deu outro coração para Jó. Deus não deu outra mulher para Jó. Foi com esse coração ferido, foi com esse coração sangrando, e foi com a mesma mulher que Deus mudou o cativeiro de Jó, que Deus mudou a história de Jó. E a fé, ela não vai ficar lá embaixo. A fé, ela não vai ficar lá embaixo. A fé, se você não der glória a Deus, a fé não vai subir. A fé não vai ficar lá embaixo. Aleluia! Precisamos conhecer a Deus a cada dia. E Ele se revela através da sua palavra. Aleluia! Glória a Deus. Esse homem que está na galeria da fé, porque ele venceu. E nós vamos vencer, em nome de Jesus. Muitos partiram, muitos ficaram pelo meio do caminho, mas nós estamos aqui e queremos dizer, como o salmista Davi, no Salmo 20, o verso 7 e o verso 8: os encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé na presença do Senhor. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a igreja e as palmas louvem e agradecem a nossa igreja.